Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim, meu nome é Eduardo, eu sou o novo professor de física de vocês, né? A gente ainda não teve uma oportunidade mais próxima da gente se conhecer, né? Porque a gente não teve nenhuma aula introdutória ainda, né? Porque logo em seguida da apresentação inicial do curso, né? Que ocorreu lá no auditório do Prédio de Letras, veio a pandemia, né? E em seguida o isolamento social, então a gente ainda não teve oportunidade de a gente se conhecer de forma mais próxima, né? Mas meu nome é Eduardo, eu ia dar Física 2, enquanto o Renan ia dar Física 1, só que por conta dessa confusão toda a gente acabou unificando as físicas e a gente vai falar sobre o mesmo assunto, né? A gente vai intercalando, uma semana eu vou falar um pouco sobre isso, a outra semana o Renan complementa, depois eu complemento e assim por diante, né? E assim que a gente vai fazer, assim como o curso, né, vai se transcorrer ao longo desses dias, dessas semanas, né? A gente não sabe ao certo quanto tempo isso vai durar, né? Então eu estou dando uma aula que, de certa forma, um pouco improvisada para vocês, aqui na minha humilde residência, aqui, né? No meu quarto aqui, e a gente vai discutir um pouquinho sobre física e a gente vai começar a falar sobre cinemática, né? Sobre a parte cinemática que está dentro do conceito de mecânica. Né, a gente vai discutir um pouco sobre isso, depois eu vou mandar para vocês também um PDF de um resumo dessa aula mais explicado, porque aqui a gente vai falar de uma forma rápida, né, para não ficar muito cansativo, a gente vai fazer um vídeo relativamente curto. Né. Mas então, a gente vai começar a falar sobre física. Né. O Renan já começou a falar sobre física, né. Começou a falar sobre física com você na semana passada, falou sobre ordem de grandeza, né. E eu não sei se ele falou, né, mas é algo que eu gosto muito de comentar, assim, pelo menos na aula introdutória, a diferença de física e matemática, né, porque as pessoas costumam confundir muito física com matemática. Né. Tem muito medo de física porque física tem muito matemática, tem muito número, muita conta de dividir, de multiplicar, blá blá blá, e acabam se enrolando. Só que matemática, ela é uma linguagem que a gente usa para a gente conversar sobre o assunto que é física. Né? Matemática, ela está desgarrada de física. Eu posso desgarrar, aliás, a culpa eu posso desgarrar, porque física é um assunto, então a gente pode conversar de física em português, né? A gente vai começar a falar aqui sobre espaço, sobre tempo, sobre velocidade média, a gente vai explicar em português esse tipo de coisa, mas depois a gente vai falar também linguagem matemática, mas não necessariamente eu preciso utilizar a linguagem matemática. A gente pode sair falando sobre física só em português, daqui até o final do ano e daqui para sempre. Né? Aí, beleza, então se a gente pode falar em português, que é muito mais fácil, muito mais legal, mais intuitivo também, por que a gente precisa utilizar a linguagem matemática? Né? A gente usa a linguagem matemática porque com a matemática a gente consegue quantificar, né, dar números as grandezas que a gente está tratando. Então a gente vai começar a falar de velocidade média. Por exemplo, quando a gente fala a Terra está orbitando o Sol. Beleza, a Terra orbita o Sol e a Lua orbita a Terra. Beleza, falamos em português. Agora, e se eu pergunto, mas quanto tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra? Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? Percebe? Quando eu pergunto quanto, né, essa palavra, ela implica em quantificar esse tempo, que é essa grandeza que a gente vai falar aqui agora. Né? Quanto tempo? Entendeu? Então eu preciso dar um número, preciso dar 365 dias, por exemplo. Ou eu poderia falar em segundos também, que eu não sei quanto é que dá, é muito grande. Mas eu falei em dias, 365 dias. Então eu quantifiquei essa informação, por isso que a gente precisa trazer a matemática para dentro da física, para começar a ficar mais palpável as coisas, entendeu? Agora, a gente não poderia sair simplesmente falando em português, né? A Terra orbita o Sol, a Lua orbita a Terra, e você tem os outros planetas que interagem também gravitacionalmente entre si, por aí mais, e a Lua girando em torno da Terra provoca as marés por conta da atração gravitacional, e beleza, e a gente vai andando sem falar de números. Mas a gente, aqui no curso, a gente vai precisar, por conta dessa quantificação, a gente vai começar a precisar de falar de números, né? Mas são coisas desgarradas, né? Então, se você entender bem o conceito físico em português,
para vocês passarem para a linguagem matemática fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. E as contas que a gente vai precisar, como a gente vai ver, são contas de somar, né, são contas que envolvem as 4 operações, né, soma, subtração, multiplicação e divisão. Que não são operações difíceis, não vai ter muitas exponenciais por aí. São contas relativamente simples que a gente vai começar a utilizar. Mas que todo mundo, né, sabe fazer, né, com algumas dificuldades e tal, mas a princípio não são coisas muito mirabolantes, né. Mas se vocês entenderem bem a parte física, né, o conceito dessas grandezas em português, na hora que passar para a linguagem matemática vai ficar muito mais fácil. Tá? Então beleza. Outra coisa que eu queria falar antes de a gente começar, para a gente não perder muito tempo, é sobre a importância, né, da física, não só da física, mas do estudo de uma forma geral, né? Porque quanto mais você estuda, né, algum assunto, quanto mais você lê, você vai esticando o teu cérebro, né? Você vai criando, aumentando a sua capacidade de pensar, aumentando a sua capacidade de pensamento abstrato, né, sobre as coisas, né? Por exemplo, aqui a gente vai começar a falar de grandezas, velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é uma grandeza que a gente vai falar, mas é uma grandeza abstrata. Você não vê a velocidade andando por aí. É uma coisa abstrata. É uma grandeza criada por seres humanos, por humanos, para a gente tentar compreender melhor a realidade. Agora ela é uma coisa que foi inventada, está dentro da nossa cabeça. Então ela é abstrata. Percebe? Então, para a gente conseguir entender melhor os conceitos físicos, a gente precisa aumentar nossa capacidade de abstração. Tudo que a física fala, a forma como a física interpreta a natureza, né, utilizando massa, utilizando grandezas como tempo, distância, tudo isso faz parte da abstração do pensamento, né? Então a gente precisa abstrair, né, aprender a abstrair a realidade para a gente conseguir entender a realidade, né? E você estudando física, estudando qualquer outra coisa, você vai conseguindo aumentar a sua capacidade de abstração, né? E assim, isso não tem relevância só na hora que você estudar física, não. No dia a dia isso tem relevância, né? Por exemplo, tem um exemplo clássico assim, né? Por exemplo, questão da violência. Você tem a violência, você tem, por exemplo, um menino negro com a arma que desce o morro e comete um assalto e mata alguém. Fato, isso aconteceu, né? Agora, se você tem um pensamento muito imediatista, você pensa, bom, se eu quero acabar com essa violência aqui, eu preciso acabar com essa causa aqui, né? Com o que gerou a violência. O que gerou a violência? O que gerou a violência foi esse menino com uma arma. Então, se eu matar esse menino, logo não vai ter violência. Está correto o pensamento? Sim, está correto. Agora, você está vendo o problema de uma forma com um zoom muito grande, de uma forma muito direta. Se você estica o teu cérebro de tanto estudar física, estudar tudo, porque estudar tudo aumenta a sua capacidade de abstração do pensamento, você consegue tirar o zoom disso, então você consegue entender o problema de uma forma mais ampla. Você vai começar a pensar, mas por que esse menino está segurando uma arma? Por que ele preferiu usar uma arma e não estudar, e não tentar outra forma de conseguir dinheiro? Por que ele precisou ir lá e tomar o dinheiro à força? Por que ele fez isso? Por que a maioria dos meninos que fazem isso são negros e não brancos? Por que a maioria desses meninos vem de periferias, de comunidades e não da classe média, não da zona sul? Por quê? Por que isso acontece? Diferença de oportunidade. Mas o que é diferença de oportunidade? O que causa essa diferença de oportunidade? Você vai começando a traçar um encadeamento lógico entre as coisas, entendeu? Você vai chegando, por exemplo, a desigualdade gerou a violência. Ok, mas não de uma forma direta, de uma forma indireta, tem outras coisas aqui no meio, entendeu? Mas para você começar a enxergar esse encadeamento de eventos, você precisa abstrair. Se você não tem abstração de pensamento, você só consegue enxergar a violência e o cara que causou a violência, o menino armado. Você só consegue enxergar isso. Se você vai estudando e estica o teu cérebro, você tira um zoom e você consegue enxergar o problema de uma forma mais ampla. Entendeu? Por isso que é importante estudar, não só para a gente estudar física, estudar tudo, não só para a gente fazer essas contas de física, mas para a gente conseguir entender a nossa realidade, o mundo
à nossa volta, tá? Bom, já perdimos tempo falando disso, vamos entrar agora em física propriamente dito, tá? Deixa eu só ver se está gravando para não tá gravando. Às vezes eu fico com medo de estar falando sozinho, porque, sem entre aspas, eu estou um pouco falando sozinho, porque eu estou no meu quarto aqui falando com uma câmera. Eu acho isso muito esquisito, né? Mas vamos continuar aqui. Então, beleza. Então a gente vai começar a falar sobre mecânica, né? O primeiro assunto que a gente vai começar a discutir aqui em física. E a primeira coisa que a gente precisa, quando a gente começa a estudar mecânica, é o conceito de referencial, né? O que é referencial? Referencial, ela é uma referência, como o próprio nome já diz, é um corpo que vai marcar uma referência, tá? Então, por exemplo, nesse esquema que eu fiz aqui, eu tenho um carro que está se deslocando, deixa eu botar uma seta aqui, ó. Ele está se deslocando da esquerda para a direita, tá bom? E eu preciso, por exemplo, de uma referência se eu quiser marcar a posição desse cara, desse corpo, desse carro aqui. Então eu vou utilizar, por exemplo, tem uma placa aqui na estrada que eu encontrei lá e eu vou usar ela como referência. Então quando o meu carro estiver aqui, eu vou marcar a posição do meu corpo, por exemplo, sendo a distância daqui do carro até a placa. Percebe? Então eu pego uma régua, eu pego uma trena, meço aqui, boto na estrada, meço daqui até aqui. Pronto, esse aqui é o espaço do meu carro, a posição do meu carro. Essa aqui é a minha referência. Na hora que ele estiver aqui, eu vou pegar minha trena, vou sair do meu carro, vir até aqui, meço esse espaço aqui e vejo a posição que ele está. A distância que ele está da minha referência. Essa é a minha referência. Tá bom? Bem intuitivo, né? Beleza. Para a gente começar a estudar o movimento dos corpos, que é a cinemática, a gente precisa de duas grandezas, que são as principais. A física trata de muitas grandezas, né? O que são grandezas? Grandezas são tudo que se pode medir. Por exemplo, eu posso medir o espaço? Posso. Com uma régua eu consigo medir o espaço, né? Por exemplo, o espaço desse quadro aqui, se eu pegar uma régua e botar daqui até aqui, eu consigo medir esse espaço. Eu consigo te dar um número, 1 metro talvez. Consigo te dar um número. O tempo também é uma grandeza. Eu consigo medir. Inclusive tem um relógio que tá, não sei se vocês estão vendo que tem um relógio aqui para eu conseguir marcar o tempo do que eu estou falando. Então eu consigo medir o tempo. Tá? Existem outras grandezas também que a gente consegue medir também, né? Inclusive algumas grandezas, como a gente vai ver, que é a grandeza de velocidade média, deriva de outras grandezas também, tá? Então beleza. A grandeza espaço, né, é o espaço bem intuitivo que vive à nossa volta e a gente consegue medir esse espaço, tá? É uma grandeza. Com que unidade? Com que unidade de medida que a gente vai utilizar para medir esse espaço? Quilômetros, metros, centímetros, são unidades, né? Na verdade, a unidade, que faz parte do sistema métrico, é o metro, né? O quilômetro e o centímetro são subunidades dessa unidade fundamental, que é o metro. Tá? Mas são unidades que a gente pode utilizar. Posso pegar a distância daqui até aqui e medir em quilômetros, vai dar um número muito, muito, muito pequeno. Em centímetros, vai dar mais ou menos, talvez 100, já fica um número grande, né? Eu posso medir em metro, e dá pronto. Porque 1 metro vale 100 centímetros. Pronto. Mas dizer que aqui vale 1 metro ou 100 centímetros, dá no mesmo. É a mesma coisa. Tá bom? E o tempo? O tempo a gente costuma medir em segundos, né? É o que a gente costuma medir. Então, um intervalo, por exemplo, um segundo. A cada intervalo entre um estalar de dedos e outros dá 1 segundo, 1 segundo. Tá? É a unidade que a gente usa para a gente medir o tempo, né? Então, beleza. Então eu vou cortar esse vídeo por aqui, tá? E vou continuar em outro vídeo onde a gente vai começar a fazer um exemplo entendendo uma outra grandeza que deriva da grandeza espaço-tempo, que é a velocidade média. Tá bom, gente?